Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aprova a consolidação das leis do trabalho. Seção V das reclamações por falta ou recusa de anotação. Art. 36, recusando-se a empresa fazer as anotações a que se refere o art. 29 ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida, poderá o empregado comparecer, pessoalmente ou intermédio de seu sindicato, perante a delegacia regional ou órgão autorizado, para apresentar reclamação. Art. 37, no caso do art. 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realizarão de diligência para a instrução do feito, observado, se for o caso o disposto no segundo do art. 29, notificando-as e posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Art. 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento, que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas, a contar do termo, para apresentar defesa. Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância, para se ordenarem diligências, que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Art. 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Primeiro, na hipótese de ser reconhecida a existência da relação de emprego, o juiz do trabalho comunicará à autoridade competente para que proceda ao lançamento das anotações e adote as providências necessárias para a aplicação da multa cabível, conforme previsto no terceiro do art. 29. Segundo, igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder, desde logo, aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Terceiro, o Ministério da Economia poderá desenvolver sistema eletrônico por meio do qual a Justiça do Trabalho fará o lançamento das anotações de que trata o primeiro. Seção 6 do valor das anotações. Art. 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova, e, nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço, segunda, revogado terceiro, para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia profissional. Seção 7 dos livros de registro de empregados. Art. 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Artigo 42 a 46, revogados. Artigo 47. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2º do caput do art. 634-A, acrescida de igual valor em cada reincidência, o empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do disposto no artigo 41. Primeiro, revogado, segundo a infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita orientadora. Artigo 47-E. Fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2º do caput do art. 634 ao empregador que não informar os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41. Artigo 47-B. Sendo identificada pelo auditor fiscal do trabalho a existência de empregado não registrado, presumir-se-á configurada a relação de emprego pelo prazo mínimo de 3 meses em relação à data de constatação da irregularidade, exceto quando houver elementos suficientes para determinar a data de início das atividades. Artigo 48. As multas previstas nesta seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância no Distrito Federal, e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e no território do Acre.